Fala pessoal, bem-vindos ao Caderno Ciência. Eu sou o professor João. No vídeo de hoje nós vamos fazer um react de um corte do Inteligência Limitada que entrevistou o Dr. Miguel Nicoleles, tá? Um neurocientista muito renomado que sempre participa de podcasts aí, Brasil afora. E ele faz um comentário muito interessante que é sobre a influência da internet nos jovens e adolescentes. Qual tem sido esse papel do uso das redes sociais em jovens e adolescentes. O relato dele realmente é impressionante e assustador. Para a gente que é professor, eu que sou professor, fiquei realmente impressionado com esse relato. Fica até o final do vídeo que você vai gostar, tá? Se inscreve no canal, já deixa o seu like aí, que a gente vai estar trazendo mais vídeos, react sobre ciência, beleza? Valério, você também no seu trabalho você começou também muito a olhar também para o lado humano da coisa, eu percebo isso. E você deu algumas afirmações que são meio assustadoras, como por exemplo, eu vi você falando que pela questão do digital, enfim, toda essa coisa que você está vivendo hoje, a gente pode não só ficar mais burro, mas isso de alguma maneira afetar a humanidade como um todo, ou seja, a gente passar isso para frente. Como assim? Você viu ontem a notícia que saiu na Universidade de Chicago, Northwestern, em Chicago? O quê? Pela primeira, a Northwestern faz exames de... eu não sou adepto completamente de QI, né? No Brasil a gente chama, né? Coeficiente de inteligência, né? A Northwestern faz esses exames, acho que desde a década de 50. Essa é a primeira geração que é menos inteligente do que a anterior, né? Mas a queda é brutal. É muito? Ontem, pelo menos nesse estudo, eu ainda não consegui ler. A notícia é velha, talvez a nova seja... essa que eu acho que é outra. O que você deve estar se referindo é uma notícia de meses atrás, onde uma outra universidade, que eu não estou lembrando qual, eu estou bloqueando aqui por alguma razão, estudou o vocabulário dos alunos do ensino médio americano. E ele está caindo para 1/3 do que era na década de 50. Tá? Esse estudo do Northwestern, eu não consegui ler ainda os detalhes do estudo, não deu tempo, porque eu li um outro estudo que eu já vou comentar logo a seguir, que é muito mais assustador, mostrando uma queda pela primeira vez na história, nos registros deles de 8 décadas, eles têm uma queda de IQ nos estudantes americanos. E saiu um mega de um relatório, né, porque os caras ficaram assustados, porque eles nunca tinham visto isso, porque a tendência era o crescimento contínuo do IQ nas últimas 9 décadas ou 8 décadas. Né? Só que assim, na sexta-feira, de madrugada, eu estava terminando de escrever meu livro, foi até uma coincidência brutal. Eu terminei de escrever meu livro de ficção científica, a última prova, né? Ah, legal. E eu estava contando o que vai ser o mundo em 2036, que é logo aqui. Eu acho que eu comentei com você outra vez. É distópico? Ele é distópico, mas ele tem um final alvissareiro. Não romântico. Eu acho que ele sugere uma saída, mas eu não vou poder contar porque eu estrago a história. Mas enfim, na sexta-feira de madrugada eu estou lá escrevendo a minha distopia lá. Eu tenho um aviso eletrônico quando sai o artigo de uma revista, aparece, a Lancet, né? Os caras, a Fundação Gates financiou um estudo global de vários centros de pesquisa para tentar ver se a Organização Mundial da Saúde estava com razão do número de pessoas afetadas por doenças do cérebro no mundo. Antes da pandemia, 2017, se eu não me engano, o número é 1 bilhão. Por isso que eu chamei o meu projeto de Treat 1 Billion, né? Porque a OMS tinha falado, olha, tem pelo menos 1 bilhão. Só que no final do ano passado, a OMS chegou, olha, a pandemia, outros fatores, nós estamos chegando em 2. Pois bem, o artigo do Lancet, que eu também não consegui terminar de ler ainda inteiro, relata que quando eles incluíram 37 doenças que a OMS não incluiu a mais no pool de todas essas doenças, 3,4 bilhões de pessoas sofrem de algum distúrbio do sistema nervoso central. Mas nós estamos, por exemplo, ansiedade entraria nisso? Claro, distúrbio depressão, de ansiedade e depressão, claro. Não, mas então, depressão... Então, eles erraram esse número, hein? Não, 43% da humanidade, para pensar nisso. Não, é assustador, mas assustador. Eu chutaria que é, assim... Pelo que eu tenho visto da minha olha, bolha, pela metodologia... pela nossa bolha parece bem mais. Não, mas a pandemia, tudo que aconteceu na pandemia, o próprio vírus ser neurotrópico, né, de atacar os vasos sanguíneos do cérebro, eles falam, acidentes vasculares, derrame, em jovens, explodiu no mundo. Caramba. No mundo inteiro, por causa do vírus entrar no cérebro e destruir as células endoteliais, né, dos vasos sanguíneos e pum, sangra, né? Então nós estamos falando de algo que, como eles próprios comentam, não existe país no mundo que pode dar conta de métodos tradicionais de uma avalanche de casos como essa, entendeu? É metade da humanidade.
Nós vamos ter que achar... Nós vamos ter que achar formas, outras, né? Primeiro para melhorar o cenário, segundo para melhorar as causas, né? Que é o grande problema, ninguém está pensando nas causas. E segundo, para dar conta da demanda dos sistemas de saúde que você vai ter. Né? Mas o que eu queria entender, Nicoleles, assim, uma coisa, você deve lembrar disso, quando o brasileiro tinha uma coisa do gabiru, que era uma subespécie nova, não sei o que era pequeno. Depois a gente entendeu que, na verdade, era uma coisa muito... tinha má alimentação. Claro, não. Mas... E não é uma coisa que era geneticamente passada para frente. Não, eu entendi. A minha dúvida é... Isso é uma coisa... Óbvio que é gravíssimo, é um problema que vai afetar a evolução tecnológica, tudo que a gente pode imaginar, mas você acredita que isso pode, de alguma maneira... passar para frente uma involução do cérebro humano? Veja, já existem vários estudos, também não é a minha especialidade, mas eu tenho lido mais e mais por causa do livro anterior que eu escrevi, de ciência mesmo, né? Mostrando os efeitos do vício digital, que é como é chamado, né? É o uso, a imersão excessiva por várias horas por dia em lógica digital. Pela plasticidade, uma das teorias que eu tenho, pelo fenômeno de plasticidade, se você der para o cérebro quer otimizar a sua chance de sobreviver no mundo que tem aqui fora. Se você informar o cérebro indiretamente, você não precisa falar, você informar indiretamente, todas as recompensas, todas as melhores chances de você ter a chance de sobreviver, são ligadas a você se comportar de uma maneira digital, binária, o cérebro vai falar, ok, é isso que eu tenho que seguir. Se eu não seguir essas regras, essas estatísticas do mundo, eu tô frito. Eu não vou conseguir sobreviver e não vou conseguir passar o meu DNA. Tá? Então, o que a suspeita, depois de tudo que eu li, por exemplo, você deve lembrar da Cheryl Tucker, que foi a psicóloga que trabalhava no Media Lab do MIT e era a maior defensora de uso de computadores, né, na educação, escambau de bico. Conheci ela em alguns corredores, em algum lugar, de algumas conferências dos Estados Unidos, 7, 10 anos atrás, não me lembro exatamente, eu vejo ela publicar um livro, Together and Alone. Ou seja, ela começou a examinar e interrogar jovens que viviam no mundo virtual, não tinham contato social, né? A vida inteira era decidida na frente de um computador. E ela começou a descobrir distúrbios de ansiedade, depressão crônica, e ela é uma psicóloga renomada, e ela foi uma das grandes proponentes da disseminação do uso de sistemas digitais. Ela reverteu a posição dela, de uma coragem tremenda o que ela fez. Publicou esse livro. Mas que também era quase que obrigatório, né? Porque hoje a gente entende... Muito mais do que a gente entendia. Mas eu sempre cito ele porque... Ele é um cara muito injustiçado, o Joseph Weizenbaum, que é o pai do primeiro... A bisavó do ChatGPT, a Elisa, foi inventada por ele no MIT. Maravilhoso. A Elisa, eu não sei se você conhece a história. Um dia, o Joseph Weizenbaum... Você não usou isso? Não, o que é? É o primeiro chat interativo. Ele, na época que eu usava, era pro Apple II. Cara, era uma terapeuta. Isso. Que você conversava com ela. Era maravilhoso. O sensacional é que ele nunca teve essa intenção. Tá? A Elisa era um experimento. Ele era um cientista computacional no MIT nos anos 60. Trabalhando como... Você trabalhou com o Apple II, você sabe. Eu fiz a minha tese inteira com 26 Apple II com 64 kbytes. Tá? Eu tinha aquela placa extensora que não fechava a tampa. Não fechava a tampa, você tinha que pôr no slot, né? Nossa. E sempre que um aluno meu chegava no laboratório, né? Nós tínhamos os computadores lá, o cara chegava olhando, putz, 64 gigabytes de RAM, não vou conseguir. Eu falava, filho, deixa eu mostrar minha tese pra você. Lá no Material e Métodos. Aí de novo o brasileiro. Aí ele chegava pra mim e falava... É o lado gambiarra do... Olha lá, é esse daí que era Elisa? Esse era a Elisa, exato. Então... Mas o plano do Weizenbaum era testar com os estudantes, né, como é que eles iam reagir interagindo, porque ele criou o primeiro sistema interativo, né? Sim. Aquela tela verde, né? Fósforo verde, não, é sensacional. Pois bem, um dia o Joseph Weizenbaum, que era do meu time, ele chegava tarde no laboratório de manhã, 10, 11 da manhã, ele entra mais cedo, porque tinha uma aula, 8 da manhã lá, e a secretária falando com a Elisa. Aí ela olha pro Joseph, ele fala isso no livro dele. Ela virou para ele e ela falou, o que você tá fazendo aqui?
Eu falei, não, como assim? Meu escritório, eu tenho uma aula, eu vim aqui arrumar meus designs. Ele falou, não, esse é meu horário com a Elisa. Nossa. A mulher jurava que ela tinha uma psicoterapeuta de verdade por trás do fósforo verde, entendeu? E que ele estava interrompendo a relação privada, a sessão privada. E ele começou a perceber que os alunos dele não saíam mais da Elisa. Em vez de fazer o barato que eles faziam. E ele escreveu um livro sensacional e ele virou um pária. Apesar dele ser um dos grandes pensadores do início dessa área, né? Ele começou a ser rejeitado. Ele começou a deixou de ser convidado, os caras rejeitavam os grants dele, porque ele começou a alertar. Ele falou, olha, não é um impacto zero. Se a gente começar a pôr as pessoas em contínuo contato com essa nova tecnologia, nós vamos afetar o comportamento dessas pessoas, né? E ele previu, né? Só que ele teve que voltar para a Alemanha, tá? Aí eu imagino também tem um componente comercial importante, tá, né? Não, sem dúvida, mas o que eu acho bacana é que esse cara era um dos papas do barato, tá? Junto com todos os nomes que a gente conhece, né, da área de inteligência artificial, ele era um dos bambambãs no MIT. Tá? E ele teve essa, eu diria, não é mais do que coragem, hombridade, né? Honestidade científica de verdade, de relatar o que ele estava vendo no laboratório dele, né? E pagou um preço altíssimo por isso, né? Mas ele continuou escrevendo os livros dele e nunca voltou atrás no que ele falou, né? E essa discussão, acho que nós estamos no momento mais pertinente dela, porque nós vamos ver agora com os chat GPTs da vida, muita gente com terapeuta, com namorado, com namorada, com diagnóstico. Eu vou te contar uma coisa, enfim, eu recebi mensagens no Instagram, sei lá, onde gente falando assim, não, à noite eu reviso meus casos clínicos, residente, eu acho. Joga lá no chat. Para saber qual é o diagnóstico. Eu olhei para aquilo e falei, não, peraí, não é possível. Preocupante. Não, preocupante, assustador. Ou então alguém falou para mim, não, eu não faço mais lição de casa. Eu chego e jogo lá. As universidades americanas estão criando grupos para tentar descobrir fraude acadêmica. Mas vai ser tanto difícil, né? Vai ser bem difícil, né? O Nicolés, é pior do que isso. A gente começa a ver agora, você já deve ter recebido, assim, sim, revisão de pares. Feita por... E o cara... Sabe o que é mais bizarro? Revisão de pares é o seguinte, você faz o seu trabalho. Um trabalho científico. E esse trabalho, ele precisa ser mandado por alguém que não gosta de você, não conhece você e vai revisar esse trabalho. Ou nem te conhece, né? Assim, você é um par no sentido de que você é um colega. Eu sou um neurocientista, você é um neurocientista. Então, você vai revisar aquilo para ver se aquilo tem algum valor Mas mesmo. posso dizer como meu pai era juiz de direito, né? Quando eu contei para ele como isso funcionava, sabe como ele dizia para mim? Miguel, você é o dono de uma startup de refrigerante mandando a sua melhor fórmula para Coca-Cola e a Pepsi dizerem se é bom ou não. Maravilhoso. Um juiz de direito pegou matou a pau isso aqui. Mas o que eu acho mais bizarro, Nicolés, é que assim, como é que isso está sendo pego hoje? Porque o cara, ele manda e nem lê, porque quando você lê, a primeira frase é a seguinte, eu acho que você poderia mandar a frase desta forma, e escreve a frase, ou seja... Aí fica nítido que é um chat GPT. Eu peguei... O cara nem leu antes de mandar. Olha, eu vou te contar isso muito antes, 14 anos atrás, num trabalho importantíssimo nosso, que foi publicado no final, eu peguei 2 revisores que usaram o mesmo material. Eles se comunicaram. E eles foram tão absolutamente imbecis que eles escreveram o texto que um deles escreveu e o outro só mudou umas palavras. Quando eu pus as coisas juntas, a estatística era absolutamente brutal. Eu mandei para o editor, falei, olha, eles estão rejeitando o trabalho porque eles combinaram entre o que é proibido, tá? Se você é revisor de um paper, você não pode falar com outro revisor do mesmo paper. Entendi. Tem que ser independente a revisão, né? Então, até o peer review hoje, que eu estou nisso há 40 anos, né? E é sempre o revisor 2 que enche o saco. São 3 revisores, geralmente. Eu brinco que é sempre o número 2, né? Mas o primeiro adora, o terceiro fala, não, tudo bem. E o 2 fala, não, eu acho que tem um probleminha aqui na vírgula, né? Coloca os o problema desses são os conflitos de interesse que existem. Porque a maioria dos pessoal na academia americana tem a sua empresa, tem consultorias para a empresa. Imagina você manda um paper lá, cujo conteúdo destrói o business plan da empresa que ou ele tem ou ele assessora. O teu exemplo o exemplo do teu pai foi maravilhoso. Não, meu pai pegou matou. Quando eu contei o que eu passava, porque você manda um trabalho, por isso que todo mundo fica muito pé da vida quando alguém vai lá e usa o Twitter para falar, olha, implantamos alguém. A gente tem que fazer o trabalho, a gente tem que analisar, escrever, leva um ano, no mínimo,
pro cara, os revisores revisarem, a revista falar que tá ok, só aí, em teoria, você pode falar do que você fez, entendeu? Esse é o protocolo. Então, se você tem um resultado hoje, você só vai publicar esse barato em 2025. Exato. Só que agora os pesquisadores americanos estão falando, sabe uma coisa? Acabou. A gente tem essa história desde de Darwin, né? Isso. O cara quer fama, quer dinheiro para mais pesquisa, por que ele faz isso? Não, quem fez isso? Não, quem fez isso é porque quer aumentar o valuation da sua empresa, é óbvio. Darwin segurou um pouquinho. Não, Darwin tinha medo da repercussão. Ele segurou, né? Segurou quando o Wallace anunciou que ia publicar. Foi questão de uma semana. E ele falou que não leu o Wallace por uma semana. Eu acho que é verdade. Mas a razão que ele tinha muito receio, o Darwin vinha de uma família aristocrata. O avô dele era um cientista famosíssimo na Inglaterra, da elite. Então ele tinha muito medo de que se ele falasse alguma besteira, o peso de toda, né, desmoronava a reputação da família inteira, né? E ele era um homem muito digno.